Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção aqui da palavra do Senhor. E o título da nossa live de hoje será Colocando Deus na Balança. Meus irmãos, nós, infelizmente, muitas das vezes, nós fazemos isso. Nós colocamos Deus na balança. Em que sentido? Para nos justificar, para justificar uma posição nossa, um pensamento nosso, para justificar os nossos sofrimentos, para justificar as nossas falhas, justificar os nossos pecados, para nos justificar. Nós colocamos Deus na balança, nós colocamos em dúvida a justiça de Deus para que nós possamos ser justos. Olha só, para ficar um pouco mais claro, nós usaremos aqui a conversa que Jesus Cristo ele teve com Jó. Então, os irmãos conhecem bem a história de Jó. Jó ele começou a sofrer muito, evidentemente, pela permissão de Deus, e Satanás, então, foi lá e atentou a vida de Jó. Tirou ali, acabou com a sua família, matou os seus filhos, tirou seus bens, tirou sua saúde, só não pôde, por causa da limitação que Deus tinha dado para Satanás, tirar a vida de Jó. Mas nós perceberemos que Jó ele teve várias indagações, diante de Deus. Ele se justificava. E nessas suas justificativas, ele aparentemente estava colocando Deus na balança. E é essa indagação que Deus então leva para Jó, quando Deus ele se revela para Jó. Então chega determinado momento do livro de Jó, que Deus então ele se revela para Jó e ele coloca diante de Jó várias perguntas, provando que Jó não é tão inteligente assim. E olha só uma dessas indagações que está no capítulo 40 do livro de Jó, o versículo 8. E aqui que eu quero fixar a temática da nossa live de hoje. Diz assim o capítulo 40, o versículo 8. Acaso, aqui é Deus falando com Jó, acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Perceba a conversa de Deus com Jó. Sabe o que Deus estava falando para Jó? Jó, você vai colocar em dúvida a minha justiça? Você vai colocar em dúvida se eu sou justo ou não, por causa só para você ser justificado pelo sofrimento que você está passando? Então note que Jó, de certa maneira, estava colocando Deus na balança. A justiça de Jó de um lado e Deus do outro lado. Meus irmãos, muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes, as pessoas, de uma maneira geral, elas fazem isso também. Por exemplo, para justificar o nosso pecado, muitas das vezes nós também deturpamos, então, a ideia da justiça de Deus. Não sei se vocês já ouviram falar no que tem sido pregado em muitas igrejas que têm surgido recentemente sobre a filosofia da hipergraça. O que seria essa hipergraça? De uma maneira resumida, Deus ele é tão gracioso, mas tão gracioso que ele não leva em conta os nossos pecados. Ele é tão gracioso, mas tão gracioso que Deus ele não pune os nossos pecados. Ele não leva em consideração. Você pode viver da maneira em que você quiser, que Deus ele não vai trazer um castigo para o seu pecado. Note que essas pessoas que adotam essa teologia da hipergraça, essa filosofia, essa maneira de pensar da hipergraça, elas estão manchando o caráter de justiça de Deus. Por quê? Elas excluem totalmente o caráter de justiça de Deus, colocando Deus apenas como um Deus amoroso, e esse amor de Deus é um amor permissivo que permite todos os tipos de pecado. Então, a Deus ele me aceita, ainda que eu viva dessa maneira. A Deus ele me aceita, ainda que eu cometa esses pecados. Diante de Deus, isso nem é pecado. Perceba que nós estamos nos justificando e do outro lado da balança nós estamos pesando Deus sem a sua justiça, nós estamos deturpando a justiça do Senhor com essa teologia falha. Infelizmente existem hoje muitos pastores
da linha do coaching, né? Pregações coach, o evangelho coach, como é dizido por aí. Então, infelizmente, muitos desses pastores, eles abraçaram essa hipergraça. As suas mensagens são mensagens que vão apalpar o ego da pessoa, que vão inflar o ego da pessoa, que não vai confrontar o pecado da pessoa. Infelizmente, recentemente, até um desses pastores estava agora, um tempo atrás, no carnaval, pulando o carnaval. Olha só, pastor de igreja, mas estando ali num bloco de carnaval. Note, meus irmãos, que essas pessoas que adotam esta teologia da hipergraça estão colocando Deus num lado da balança, as suas atitudes pecaminosas do outro lado da balança e estão dizendo, olha, Deus, ele não é justo, Deus, ele tolera os nossos pecados, Deus, ele não vai nos castigar. Então eles colocam um Deus do outro lado da balança, mas tirando a justiça de Deus, fazendo com que esse Deus seja permissivo com todos os seus pecados. Por exemplo, um outro exemplo também, a pessoa, para justificar o seu ateísmo, sabe o que ela faz? Ela também coloca em dúvida a justiça de Deus. Então, para justificar que uma pessoa, ou por exemplo, eu, seja ateu, não acredito em Deus, sabe como eu vou deturpar a justiça de Deus? Falando que existem muitos problemas no mundo, existem guerras, existem fomes, e esses problemas não são solucionáveis ou não são solucionados. Se Deus realmente existisse, se Deus é um Deus de amor, como a Bíblia diz, então esse Deus, na minha concepção ateísta, deveria e era obrigado a resolver esses problemas, trazendo para o mundo apenas coisas boas. Então note que para justificar o ateísmo, algumas pessoas então deturpam a justiça de Deus, deturpam o caráter de Deus, colocando em dúvida ou colocando sobre a mesa os problemas mundiais. Os problemas de fome, os problemas de escassez, problemas de inimizades, problemas de guerra, problemas de segurança. Então, se Deus existisse, o mal não deveria existir. Se Deus é bom e ele existisse, essas coisas não deveriam estar acontecendo. Então, isso justifica o meu ateísmo. Isso vai justificar, então, a minha falta de crença num Deus soberano que criou todas as coisas. Mas, meus irmãos, nós devemos ter uma visão completa de Deus. Como Jó, ele teve essa visão completa do Senhor posteriormente. Olha, nós devemos conhecer a Deus na sua completude. Nós devemos conhecer a Deus de uma maneira completa. Nós devemos conhecer Deus que ele tem todos os seus atributos em harmonia. Note, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amor, ele tem todos esses atributos e nenhum dos seus atributos sobrepõe a outro, nenhum dos seus atributos fica em detrimento por causa de outro. Não, todos os atributos de Deus estão em harmonia. A sua onisciência está em harmonia com a sua onipotência. A sua onipotência está em harmonia com a sua misericórdia. A sua misericórdia anda em harmonia com a sua justiça. A sua justiça anda em harmonia com o seu amor. Então perceba, meus irmãos, que Deus, ele é um Deus completo e nós devemos ter essa concepção de Deus, de como a Bíblia revela a Deus, com todos os seus atributos andando em harmonia. Eu não posso, para me justificar ou justificar as minhas falhas, tirar algum atributo do Senhor. Então, se eu quero justificar o meu pecado, qual é o atributo automaticamente que eu vou tirar de Deus? Eu vou tirar a sua justiça. Eu vou criar um Deus permissivo. Então perceba que é uma imagem que eu estou criando, mas não é a imagem real de Deus. Eu estou tirando da minha concepção que Deus é justo, que ele não tolera o pecado, só para ele tolerar o meu pecado ou as minhas ideologias, as minhas ideias contrárias à Bíblia. Então note que nós muitas vezes colocamos Deus na balança, colocamos em dúvida a justiça de Deus, colocamos em dúvida os atributos de Deus, a palavra de Deus,
para justificar alguma coisa do nosso interesse. Seja ideologia, seja crença, seja pecado, nós queremos nos justificar. Para nos justificar, a gente precisa necessariamente mudar a imagem do Senhor. Mas é interessante, como eu relatei aqui, que nós devemos ter uma imagem completa de Deus. E foi dessa maneira que Jó, ele termina nesse livro aqui, olhando a Deus realmente como ele é. Olha só o que diz o capítulo 42, versículo 5, no final, depois de toda aquela conversa extensiva que ele teve com Deus, depois de todas as indagações que Deus trouxe e Jó enxergou a sua pequenez diante da grandeza de Deus, Jó então, com a sua boca, ele relata o seguinte no versículo 5 do capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Perceba o que Jó está falando? Olha, Senhor Deus, eu só te conhecia pelos meus ouvidos, por aquilo que outras pessoas diziam de ti, mas agora eu tenho um relacionamento pessoal contigo. Agora eu entendo o Senhor como de fato o Senhor é. Eu estou tendo uma visão mais ampla de quem é o Senhor, a sua inteligência, a sua justiça, sua capacidade, sua onipotência. Jó estava enxergando realmente quem Deus era, e ele não estava mais colocando a justiça de Deus em dúvida para se justificar, porque Jó agora estava tendo uma visão completa do Senhor. É dessa maneira que nós devemos enxergar o nosso Deus, para que nós não venhamos a colocar a justiça do Senhor em dúvida, para que nós não venhamos colocar Deus na balança e achar Deus em falta, tirando alguns dos seus atributos. Olha só também o que diz Salmos capítulo 34, versículo 8, nós devemos entender Deus na sua completude. E diz assim o versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Somente até aqui. Olha, provai e vede que o Senhor é bom. A Bíblia nos chama, a Bíblia nos conclama a provar a Deus, a enxergar Deus como realmente Ele é, como as Escrituras mostram para nós. E qual é a conclusão lógica que nós vamos chegar? Que Deus é bom, que Deus é bondoso. Essa é a conclusão lógica que nós vamos chegar. Evidentemente, nós vamos enxergar também todos os outros atributos de Deus, que Deus é justiça, que Deus é bondade, misericórdia. Nós enxergaremos todos os atributos do Senhor. Meus irmãos, que essa lição fique para a nossa vida, que nós não venhamos a tentar nos justificar dessa maneira, tirando ou colocando em dúvida a justiça de Deus, tirando alguns atributos do Senhor. Então, muitas vezes eu pinto um ser divino na minha mente que tem muitas falhas, mas essas falhas me permitem a viver da maneira que eu quero. Essas falhas ou essas brechas da divindade que eu montei na minha mente, no meu achismo, a imagem de Deus que eu criei, essas brechas vão me permitir eu viver no pecado, aí eu tenho uma ideologia contrária à palavra de Deus, a eu defender coisas que a palavra de Deus não defende, a eu tomar uma posição política contrária às morais e os princípios que a palavra de Deus traz para nós. Então note, quando eu crio uma imagem de Deus falha, que está em desacordo com a Bíblia, eu começo então a ter justificativas para viver uma vida pecaminosa, viver uma vida que seja do meu agrado, do agrado da minha carne. Mas o que nós precisamos entender? Como Romanos diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Meus irmãos, se você se colocar dentro da balança e do outro lado Deus, saiba que sempre você vai perder. Seja verdadeiro, sempre Deus, e todo homem mentiroso. É a resolução final, é o que a Bíblia chega, é o ponto final. Deus é sempre verdadeiro e o homem sempre pecador. Nós nunca vamos conseguir, para justificar as nossas falhas, achar alguma falha no Senhor, achar algum defeito no Senhor. Isso nós nunca vamos conseguir. E evidentemente nós precisamos ter uma visão completa de Deus, enxergar Deus como realmente Ele é, e que nós possamos,
depois desse estudo extensivo, né, da vontade, da pessoa de Deus, que nós possamos dizer como Jó: olha, Senhor, eu te conhecia por ouvir falar, eu te conhecia por aquilo que eu criei na minha mente, eu te conhecia através do que eu achava, eu te conhecia através dos princípios que eu criei para mim. Mas agora, lendo a tua palavra, lendo a Bíblia, sendo revelado aqui através das Escrituras, a pessoa de Deus, agora eu sei como o Senhor é. Um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus onipotente, onisciente, um Deus criador, um Deus que é autor, um Deus que é amoroso, um Deus que é misericordioso, um Deus que consola, um Deus que tem todos os atributos em harmonia e eles não são contradizentes entre si. Que nós possamos ter essa visão real de Deus, que nós possamos cada vez mais avançar em conhecer a Deus, porque esta é a vida eterna, este é o nosso objetivo, para que nós possamos avançar no conhecimento, conhecendo mais a Deus, mais a Jesus Cristo e mais ao Espírito Santo. Meu irmão, que nós possamos viver em santidade, uma vida que seja agradável ao Senhor, que não venhamos a manchar a pessoa de Deus, os atributos do Senhor, para justificar os nossos pecados, mas que nós, diante da pessoa de Deus, possamos ser limpos dos nossos pecados, que os nossos pecados saiam de nós, mas que não saia de nós uma imagem deficiente de Deus. Então isso nós não podemos criar. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que essa live tenha sido servido para você como elucidação e que nós possamos sempre avançar conhecendo mais o nosso grandioso Deus. Deus abençoe você e a sua casa.